Olá, sejam muito bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti. E eu sou o Vitor Moura. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, aproveitando a presença do Vitor no Brasil, oportunidade muito boa de fazer presencial, sobre os planos quinquenais da China, que é um tema que talvez não esteja tão claramente ligado, né, Vitor? A oportunidade de negócios, enfim. Mas pensando que hoje a gente olha já em retrospectiva, e muito empresário olha em retrospectiva, se sente por fora ou atrasado, né, tendo que se atualizar em relação à China, a gente tem a oportunidade agora de entender como funcionam os planos quinquenais, os planos de 5 anos do governo chinês, e já ir se antecipando para esse novo, né, a gente está no momento agora de troca dos planos, de atualização dos planos, para ir conectando a sua estratégia de negócio de médio e longo prazo e conseguir estar na frente dessas mudanças que o plano quinquenal da China invariavelmente traz para o mundo, né? E para o mundo dos negócios particularmente. E é por isso que a gente quis falar sobre esse tema hoje, exatamente para fazer essa conexão entre qual que é o planejamento estratégico da China. A gente está no momento, né, de início de ano, onde muita empresa começa a executar o seu novo PE, mas a gente entender qual é que é o PE da China a nível nacional e nível economia nacional, para a gente ver de que formas, né, os negócios brasileiros podem capitalizar nessa frente, né? Então, conta aí para nós o que é essa visão de plano quinquenal chinês. Bom, agora sem delay. Sem delay. Eu acho que o interessante é por que trazer planos quinquenais nesse momento. É um ano de virada. A gente está indo do 14º para o 15º plano quinquenal. Tá. Então, o 15º começa em 2026 e vai até 2030. E o outro foi de 21 a 25. Né? Então, a gente está nesse momento de virada. O texto do plano novo já está sendo aprovado e a ideia é que ele seja divulgado oficialmente. É um documento público. Tá? Então, para quem tem interesse, os planos passados podem ser acessados. Né? Ainda que está em mandarim, né? Sim. Mas... nada que um Google Tradutor não ajude. Exatamente. Eu não sei se tem uma versão em inglês, eu vou olhar. Talvez tenha. Mas é um documento público, né? E a gente está nessa virada que é muito importante. Como você fala, eu acho que a colocação é perfeita. O plano quinquenal, ele é o PE da China. É o que a China vai fazer. A gente sempre bate na tecla do governo chinês ter uma capacidade de planejamento de longo prazo, né? E que a China tem um projeto de nação. A China tem metas até 2050, por exemplo. A China tem metas até 2035. A gente tem várias, né? Fora 2060 neutralidade em carbono, né? Você tem uma série de metas. 2049 vai ser os 100 anos da fundação da República Popular. Então há essas datas simbólicas com metas atreladas. Às vezes são metas mais abstratas, às vezes não, né? Então, mas elas vão se concretizando no nosso dia a dia, né? Que nesse sentido funciona bem como uma empresa, há uma diretriz, né? Vamos crescer. Mas olha o nível de planejamento, cara. Tipo, eles estão considerando uma meta para daqui a 15 anos. E eles têm essa capacidade. E se vai ter essa meta macro e que ela vai sendo quebrada. E um dos instrumentos que faz esse primeiro filtro da execução da meta macro para o dia a dia é o plano quinquenal. Tá? E esse momento de troca é um momento onde você entende quais serão as prioridades daqui para frente e elas vão ser setadas de forma mais clara. E aí sim, você consegue antever, por exemplo, movimentos no sentido de para onde o governo vai alocar recursos, vai providenciar subsídios, financiamento, né, para qual indústria, com qual força, vamos dizer assim. Então é o momento onde essas direções vão ficando mais claras. Tá? Então é por isso, para começar, é por isso que isso é um assunto relevante, porque isso vai ditar o que a China vai fazer. E uma dúvida que talvez pode surgir para alguns, né, Vitor, que o plano quinquenal às vezes pode ter pode não, ele tem uma perspectiva, um viés soviético, né, de ser uma coisa comunista. Sim. Nesse mundo que a gente vive hoje, o cara pensa, plano de 5 anos, isso aí a União Soviética fazia e não deu certo, né? Mas vamos explicar, assim, porque a China aprendeu com o modelo, mas talvez tenha feito a sua própria forma, algo que funciona, dar esse contexto que acho que é importante também. Não há dúvida, tá, que ele é uma herança da forma de gestão pública soviética, né? A União Soviética fazia esses planos efetivamente. Mas a China mudou, tanto que você tem a cara dos planos quinquenais lá atrás,
ela vai mudando, né? Eles trabalhavam com réguas muito mais rigorosas, por exemplo, são duas premissas que eu acho que mudaram. Primeiro que o plano quinquenal lá no início da fundação da República Popular, em 49, até a abertura econômica, que foi 78 para frente, ele tem uma cara mais soviética no sentido de ter regras mais... Primeiro, regras rígidas, metas mais rigorosas, que claramente vão ser geridas pelo governo central. Que é a grande crítica que é feita ao modelo de gestão da União Soviética, certo? Que você tem essa centralização da gestão pública e que isso não... Primeiro que ele trava o mercado na parte da microeconomia, certo? A iniciativa privada é travada e os governos locais não têm flexibilidade para fazer nada porque ele tem uma... que não tem nada a ver com a realidade de cada lugar, ele tem que seguir a meta central, né? Então, tem que produzir arroz, eu estou numa região que não produz arroz, bom, se vira, tem que fazer arroz, né? Essa é tô dando um exemplo abstrato, sim. Né? É isso que é a crítica que é feita. E que não deu certo. E que não deu certo nessa execução. A China pega isso, também executou dessa forma durante o tempo, mas hoje não. Hoje você tem... Primeiro que você tem metas... Tem algumas metas que são claras. Então, por exemplo, 2060, neutralidade em carbono. Ponto. Isso é uma coisa clara. Mas há algumas metas que são mais abstratas. Por exemplo, melhorar a qualidade de vida da população. Sim. O que isso significa, né? Assim, então, você tem coisas em aspectos da economia que vão ser trabalhados de uma forma mais abstrata. Tem essas duas tipos de metas nos planos até hoje, tem. Tá? Então, você tem essas duas frentes. E a outra coisa, com certeza, por exemplo... Acabei de lembrar. Um exemplo que antes era uma coisa mais rigorosa e hoje não é a meta de crescimento do PIB. Antigamente tinha uma coisa muito... Exato, 10%, enfim. Hoje não. Tanto que no último plano era em torno de 5%. Já é uma coisa, já é em torno de 5%, ou em torno de X. E agora não. Agora o foco já não é mais tanto o PIB. É mais um crescimento de qualidade, você quer crescimento de indústrias específicas, não tanto uma coisa mais macro. Então, acho que existe uma herança de que sim, esse modelo de gestão, a ideia de um plano macro vem da União Soviética, sim, vem, mas... Eles aprimoraram o modelo. Muito, muito. Inclusive com os erros que eles mesmos, assim, os aprendizados que a própria China teve, não só com a União Soviética. A própria China já executou de certa forma, né? Não vou entrar nesse mérito histórico, porque é muito fácil fazer revisionismo histórico hoje. Sim. Né? Mas a gente tem lições aprendidas nesse profetas do passado. Exatamente. Então você tem. E esse plano ele vai ter tanto uma direção estratégica central e pilares temáticos, né? Então, a questão do meio ambiente. E você vê a evolução dessa pauta ao longo do tempo, né? Então, desde a abertura econômica, por exemplo, você tem o crescimento da indústria de forma muito mais... O crescimento do investimento estrangeiro como foco. Desde a entrada na OMC, você tem a questão da integração da China nas cadeias globais. E da década passada, por exemplo, desde 2010, você tem o plano que foi o 12º, que é o de 2010, 11 até 15, ele traz o quê? Ele vai trazer uma questão do meio ambiente muito forte, porque foi a época que a China sofria muito com a poluição. Que aí sim, mas naquele contexto que a gente já falou, né? Não por ser uma meta de ESG ou porque sustentabilidade era uma coisa, mas porque a poluição era literalmente um problema prático do dia a dia. Sim, exatamente. Mas o que eu quero dizer com isso é como que os planos também se adaptam à realidade dos tempos, né? Assim, você não vê a questão ambiental sendo citada em planos anteriores de forma... Né? Agora, no plano de 2011, ela vai para o centro. Né? Depois de 2016, você tem a questão do protecionismo, né, que ganha, e da autonomia da indústria na China, que é um foco que ainda segue. O plano anterior também foi muito afetado pela questão da pandemia, pegou essa virada. E hoje a gente tem essa questão, autonomia industrial é uma que segue muito forte, então, dos temas que vão ficar. Mas você vê que é um modelo de gestão e uma ferramenta de gestão que se adapta de acordo com as pautas daquele momento, enfim, o que é a prioridade do governo naquele momento. Isso é muito legal. E como é que funciona na prática, então? Porque a gente está falando de grandes diretrizes nacionais que impactam a economia e tal, né? Como um todo, né? Sim. Mas pode ter um que outro setor mais favorecido ou mais privilegiado, digamos, como uma prioridade estratégica do país. Sim. Como é que isso é organizado? Assim? Você tem uma direção política que é definida, que vai trazer prioridades setoriais por setor, né? A prioridade setorial, ela se reflete no orçamento público, ou seja, onde é alocado o que e quanto,
né? Mas a questão do financiamento, as políticas de financiamento, que é não só o orçamento, é a divisão do orçamento, né? O orçamento vai ser a divisão de recursos e o financiamento é a aplicação desses recursos na prática. Isso tudo vem da direção macro, então ela vai descendo. Né? Eu falo assim, autonomia, vamos dizer, eu vou trabalhar autonomia tecnológica. Ok, próximo passo, onde? Inteligência artificial. Ou carros elétricos, vamos usar assim. Ok, desce para carros elétricos. Qual que é o gargalo da indústria de carros elétricos hoje? É semicondutores? É terras raras? Por exemplo, tudo isso entra, né? Então assim, então eu preciso de políticas para isso. O que falta nessas indústrias? Falta financiamento para projetos do tipo X. Precisa de quanto? Pum, e vai descendo até você ter esse recurso chegando na prática. Mas você tem controle, isso eu ia perguntar, porque o Brasil teoricamente tem uma linha assim hoje também, as democracias de forma geral, né? Só que o problema, por exemplo, no Brasil é que você não consegue garantir que o recurso chegue onde ele deveria ser alocado, não tem uma prestação de contas, né, adequada, e aí entra a questão de corrupção e tal. Mas eles conseguem lá manter garantir que aconteça. Sim. A China tem a questão da corrupção também. Lá ela é tratada de forma... não tem impunidade. Né? Não tem. Pelo contrário. Acho que é a principal diferença, né, cara? Às vezes as pessoas me perguntam, a gente conversa e tal, eu penso que talvez o principal problema do Brasil, ou que resume tudo, tanto questão criminal como de corrupção política, é a impunidade. Sim, de alguma forma a pessoa consegue sair. Sim. Consegue não pagar pelo que fez, né? No fundo há uma falta, por falta de uma palavra melhor, a falta de medo do que da consequência do ato. Não tem consequência. Exato. E aí você... Okay. Ou tem, mas ela é mínima. Exato. E aí você tem... Ou tem, mas você dá um jeito. Sim, um jeitinho. Dá um jeitinho. E aí, ok. Mas a China... A gente gosta de falar disso do Brasil. Eu sou dos que acham que o Brasil tem um problema estrutural. A forma como a gente valoriza as coisas se reflete nas instituições que a gente tem, não o contrário. Não é a instituição que é falha. Eu acho que a sociedade brasileira funciona de uma forma que só pode dar isso. Né? Assim, o brasileiro, eu acho que não há governo... Dá um exemplo concreto que traduz isso. Eu acho que não há governo... A gente tá entrando numa coisa mais... mas eu acho legal. Vamos voltar de plano quinquenal. Sim, mas eu acho que não há governo corrupto que represente uma sociedade limpa. Não corrupta. Certo. Uma coisa é reflexo da outra. Então, assim... Eu concordo totalmente com a leitura da corrupção, mas eu acho que se eu tiver que dar um feedback, assim... Eu acho que o que a gente vê no governo brasileiro é um reflexo de como a sociedade brasileira se comporta no dia a dia. As pequenas corrupções do dia a dia. A gente trabalha com esses privilégios no nosso dia a dia. Da busca, sabe? E do culto à transgressão, por exemplo. A gente valoriza muito essa coisa. A gente vê hoje... Agora, falando isso, me sinto muito velho. Mas, por exemplo, você vê assim... a música que os jovens escutam, a letra é tudo você tem um culto à transgressão, né? A exaltação da vida... De um criminoso, por exemplo, como um pseudo-herói, né? Isso como algo cool, né? E você tem isso de várias formas. Hoje, em várias letras, por exemplo, de funk, etc. Nada contra o ritmo, mas você tem isso. E o que isso gera? O que isso reflete? É uma visão que a nossa civilização, a nossa sociedade, ela valoriza esse tipo de coisa. E isso vai ter impacto em como as instituições públicas se organizam também. Porque se a gente usa um modelo de democracia no modelo ocidental, que é o que o Brasil tem, da participação popular via voto direta, elegemos um de nós para ir lá para frente. Um de nós tem os mesmos defeitos que nós temos. Vai levar isso para lá. Né? Então, é um problema sistêmico. Tá, e agora que tu falou, voltando pro plano quinquenal, mas fazendo uma conexão com isso que você falou, e eleger um de nós. Que a China, o funcionamento do Partido Comunista daria só por si um episódio inteiro. Mas eu acho que é importante dar um contexto rápido aqui que se conecta com os planos quinquenais de como que funciona hoje a organização do Partido Comunista Chinês do ponto de vista de que a pessoa não é uma pessoa normal, digamos. Não é qualquer um que pode se tornar um membro do partido, que tem toda uma preparação, né? Desde muito cedo na vida da pessoa, e é praticamente uma casta social à parte, né? Acho que é legal dar essa pincelada, porque isso também se conecta com esse problema que o Brasil tem hoje, que qualquer um pode ser. Enfim, acho que é legal porque isso se conecta com quando as pessoas às vezes perguntam de o que a gente poderia trazer da China para cá, os próprios planos quinquenais, né? Será que não faria sentido o Brasil ter uma agenda que daí ultrapassa o limite eleitoral, que ultrapassa a visão de 4 anos, né? E que até para a gente conseguir como cidadão
exigir ou fazer uma prestação de contas de quem quer que sejam os governantes, de que haja uma continuidade mínima dos projetos de longo prazo, né? Sim. Mas acho que é legal tu dar esse contexto que nem todo mundo tem essa clareza. Acho que assim como a gente está sempre falando sobre o empresário brasileiro se educar mais sobre a China e a partir disso ter os insights para os seus negócios, a gente tem que entender esse funcionamento do partido, de como ele roda hoje, Sim. que dá origem a um plano quinquenal que de fato é posto em prática. Claro. Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro deles é a lição principal que a China ensina para o resto do mundo, especialmente para o sul global, para o país do sul global do qual o Brasil é parte, é que o modelo certo é aquele que funciona para cada país e que não há o one size fits all, né? Assim, a lição da China não é o modelo chinês, mas que a China achou o modelo dela. Essa é a lição. E achem o seu, né? O Brasil nunca teve, de novo, a minha leitura, o Brasil nunca teve um momento histórico que o Brasil buscou um modelo dele. É sempre importado. Né? O nosso modelo político hoje, ele é importado de outros países de primeiro mundo do Ocidente que a gente trouxe para cá. Hoje sofrem alterações aqui, ok, mas a base é essa. Há uma reflexão sobre se isso funciona na sociedade brasileira? Não sei. É uma discussão. Não defendo a importação no modelo chinês. Mas, por exemplo, com certeza a gente sofre com a incapacidade, todas as travas que existem para o alocamento de recursos do nosso governo federal, certo? É um problema. Por que as travas existem? Por corrupção. A burocracia ela vem para evitar a concentração de poder, que é a premissa da democracia no modelo ocidental, que não se concentre poder em nunca. E aí tá pesos e contrapesos, todo mundo dá satisfação para alguém, né? E você tem sempre esse balanço. Tão bonito na teoria, né? Tão bonito, exato. E aí você tem... A teoria é essa, certo? Então, por que existe uma aprovação no Congresso para o orçamento? Justamente para não ter uma coisa, né, fora do controle. Há uma regra, enfim, há um certo e errado, há um pode e não pode, você tem tudo isso. A China, claro que tem regras, não há dúvida que a China tem regras internas, mas ela tem uma capacidade maior de alocação dos recursos. Então, ela mexe esse recurso mais rápido, de forma um pouco mais livre. Difícil mudar isso no Brasil. Eu acho que a noção de ter alguns planos, pelo menos em diferentes áreas da sociedade, que olhassem para além do ciclo eleitoral, sim, quase que é algo positivo. É algo positivo. Não se constrói um país em 4 anos, nem em 8. Né? Ou seja, pensando num cara que se reeleja, te viu ali. Né? Sim. Então, independente da tua sei lá, percepção, visão política, independente de quem assuma o governo, não se constrói em 4 anos. A China está olhando 2060. Né? Assim, e a gente vê hoje não só a China, outros países com capacidade maior de alocação de recursos também indo melhor nesse momento, né, do que os países com menor capacidade de alocação de recursos. Então, acho que há forma, assim... Qual forma que o Brasil teria de olhar para além, de ter um plano de longo prazo que sofresse... Por exemplo, grandes projetos de infraestrutura. Eles podem ser pausados, né? Hoje em dia, há instrumentos jurídicos para você pausar projetos que você discorde, por exemplo. Né? Um novo governo entra, eu não quero isso... O que a gente tem de obra parada no Brasil? Há várias, certo? Canteiros de obra abandonado. Mas se eu for construir, por exemplo, uma ferrovia, que é o eterno, né? A eterna problema da logística brasileira, uma rede ferroviária séria, eu preciso de um planejamento de décadas. Sim. Né? Assim, eu preciso de um planejamento de décadas. Se eu só olhar o ciclo eleitoral, ou eu não faço nada, que é o que normalmente acontece, ou eu consigo trabalhar coisas muito práticas. Tipo assim, agora eu tava vendo em São Paulo falando de um trem em São Paulo-Campinas, que é um trecho de nem 100 quilômetros, entendeu? Assim, você só consegue trabalhar com isso, assim. Sim, então, mas bem pontual, né? Bem pontual. Tá. Então, eu acho que o Brasil, um feedback mais claro, para não ficar tanto abstrato, assim, poderia ter um instrumento que fosse além. Para setores, por exemplo. Se não uma coisa geral, mas para setores específicos. De repente, algo que fosse definido, sei lá, numa comissão à parte e que fosse apartidário e a governo, né? Assim. Tá, e como é que funciona, então, essa estrutura política na China que permite com que isso aconteça? Que isso vai ser definido, as diretrizes vão ser... Tem tanto uma diretriz de um governo central, que é mais forte, inegavelmente, do que o governo federal no Brasil, certo? Há menos dessa divisão. Mas é um plano que ele tem a capacidade de flexibilizar a execução no nível regional, tá? Então, em chinês tem um ditado que chama Yindizhi, que é a questão de adaptar as medidas às realidades locais, né? Então, você tinha, por exemplo, eu vou crescer X%.
Eu não posso... Média nacional, 5%. Você não precisa que todas as províncias cresçam 5%. Lugares mais desenvolvidos como Xangai podem crescer, de repente, proporcionalmente um pouco menos, certo? E ter uma taxa de crescimento maior em províncias como Qinghai, o Tibete, por exemplo, certo? Xizang no chinês. Sim, que é a média desse... E a média, assim, então assim, cada um vai ter a sua régua, né? E como executar isso fica na mão e na autonomia dos governos locais. E isso é uma coisa que o Brasil, trazendo um outro exemplo claro, é assim, essa eu defendo assim, de forma bem vigorosa que o Brasil pense em forma de dar mais autonomia para os governos estaduais, pelo menos, porque o Brasil... Eu ia falar, tem um porém, porque, por exemplo, hoje um dos problemas é que a gente tem muito município. Sim. Tem mais de 5 mil municípios, que cada município exige toda uma estrutura executiva e legislativa enorme, e eu tenho que confirmar a fonte, mas eu vi esses dias um estudo de uma fonte confiável, só não lembro agora qual era, a gente pode botar depois na descrição, mas que era que cerca de 70% dos municípios no Brasil são deficitários, por uma simples conta matemática de que o município não consegue gerar o PIB, a riqueza suficiente para sequer custear a máquina pública, que dirá sobrar dinheiro. Né? Sim, exatamente. E que a gente precisaria reconcentrar ou reagrupar pelo menos municípios esses cuja conta não fecha, para voltar a ser distritos de municípios maiores ou coisas assim, porque é uma questão matemática econômica pura e simples. Sim. Que o governo está subsidiando a vasta maioria dos municípios. Né? E isso não é uma... E aí pode ter gente que vai dizer, mas isso é uma coisa do Nordeste. Cara, isso acontece do Rio Grande do Sul ao Amapá. São Paulo tem a mesma... A gente tem proporções menores, mas todos os estados hoje têm esse problema. Tem. Então eu concordo com o teu ponto, tu está falando de ter mais autonomia, mas tem que ir até certo ponto. Né? Eu acho que, por exemplo, eu dar um exemplo... que eu vejo quando eu fico no Brasil, eu passo muito tempo em Santos. Né? E Santos é uma ilha que ela divide com o município de São Vicente. São 2 municípios na mesma ilha. E é uma das, não sei, talvez seja uma das maiores concentrações demográficas do Brasil, porque a ilha inteira já é tomada, não tem mais espaço dentro da ilha. É uma ilha, certo? Já está tudo construído, é o maior porto do Brasil. Só que são 2 municípios. E que funcionam como uma cidade única, certo? Só que, por exemplo, para organizar linhas de ônibus de transporte coletivo urbano, só pode dentro do meu município. Qualquer ônibus que passe já é intermunicipal. Já é intermunicipal, que é prerrogativa do governo do estado. Sim. Olha a dificuldade. Assim, quando você está num município como o município de São Paulo, que é um município muito grande, isso no centro isso é menos evidente, mas você vai na periferia, a mesma coisa. Do ponto de vista chinês, não há um motivo que explique por que as regiões metropolitanas não são um município só, por exemplo. Sendo a região metropolitana de São Paulo um exemplo clássico disso. Agora, olha no exemplo de Santos. Eu preciso de uma linha que vá a todas as praias e isso vai entrar em São Vicente. Não pode, porque vai cruzar. Então, esse ônibus para aqui, pra você ir pro lado de lá, ou você pega o ônibus já de São Vicente, ou você pega o intermunicipal MTU lá em São Paulo. Sim, que é outra tarifa. Outra tarifa, outro cartão, é outra política, é outro timing, né? Assim, então, você tem essas coisas no nível municipal, mas eu com certeza defenderia mais autonomia para os governos estaduais, até porque eles sabem... Que é uma das coisas das províncias, no caso da China, que hoje funciona bem. Sim. Tá. E na província, o poder de decisão ainda vai chegar no nível da vila, às vezes, né? Assim, chega. Talvez isso no Brasil seja too much, no início. Porque é o modelo atual, né? De tentar dar o máximo de autonomia, só que, enfim... Mas, você vai me dizer que não há... Como é que eu tenho uma política... Eu preciso dessa autonomia, né? Assim, eu tenho parentes que moram, por exemplo, no Amapá, é outra realidade, né? Assim, eu não posso ter um modelo de gestão equivalente. Há necessidades que o governo do Amapá tem que o de São Paulo não tem. E hoje o Brasil, o sistema como funciona, que era para ser um sistema nesse sentido mais parecido com os Estados Unidos, como era a autonomia. Sim, mais federativo. Mais federativo, tanto que é a República Federativa do Brasil. Mas na prática não é assim que funciona. Né? Então, você tem essa dificuldade. E na China eles têm essa capacidade tem uma diretriz central e que como ela vai ser executada fica com certeza a cargo dos governos locais. Em suma, se o governo municipal e provincial se mantiver dentro das guidelines nacionais, está tudo certo. Exato. E eles criam uma lógica até de um mercado privado nesse sentido, porque as províncias competem entre si. Então, você tem uma diretriz de vamos atrair investimento estrangeiro. Por mais que não tenha uma meta específica, você sabe que você tem que aumentar a sua taxa de investimento estrangeiro. Disse que é para aumentar, você tem que aumentar. Como cada província vai fazer isso? De acordo com a sua realidade. De acordo com a sua realidade, com as armas que ela tem. Né? Então, o que ela pode oferecer, como atrair, quem atrair, de qual país, para qual indústria, tudo isso. Né? E, beleza. E voltando então para a realidade dos planos quinquenais. Isso, voltemos. Quando a gente fala, por exemplo, desse plano 21-25, né? Esse que acabou de acabar.
O que a gente vê de que mudou de verdade, assim? Ele tinha 2 pilares, que era o crescimento de alta qualidade, tá? Acho que esse é o primeiro que vai seguir. E também a questão da redução de vulnerabilidades, ou seja, de um aumento da autonomia da China, tá? Por quê? Lembrando que 21-25, o 14º plano, ele foi o plano que já pegou a China mais antagonizada pelos Estados Unidos, já era o plano pós primeiro mandato do presidente Trump, que começou a questão das tarifas, apesar de que, pegando o histórico, as tarifas contra a China começam antes do Trump, tá? O Trump é um cara só que torna isso muito mais vocal. Sim. Né? Assim, mas já existia. Então, como forma de antagonizar, a China já é antagonizada pelos Estados Unidos há muito tempo, que foi o que gerou o início da Belt and Road Initiative lá em 2013. Né? Ou seja, então é tudo uma linha só. Na cabeça chinesa é um raciocínio único para uma ameaça constante. Né? Agora, as duas coisas que você tem. Primeiro, a crescimento de alta qualidade, que é focado na alta tecnologia, que é a China saindo de eu produzo tudo. Sim, isso é uma cópia, né? Sendo percebida exatamente como a cópia, não, agora eu vou para as coisas de ponta. E a vulnerabilidade tem a ver com autossuficiência num cenário que é percebido como maiores níveis de hostilidade no cenário internacional. Ou seja, se eu estou sendo antagonizada, eu preciso ser mais autossuficiente. A China tem déficits em muitas áreas, alimentos, vai ter déficit em muitos outros tipos de matéria-prima, por exemplo, que ela precisa, minério de ferro do Brasil, tudo isso. Então você precisa não só diminuir o teu nível de dependência nesses parceiros, mas também achar, de repente, parceiros melhores ou mais parceiros, né, para diversificar esse risco. Então, eram duas pontas. E na questão da autossuficiência, a China também focou muito que ficou conhecida como economia de dupla circulação, que seria aumentar a participação do consumo doméstico no PIB geral. Né? Que é uma das frentes que segue, mas ela foi muito afetada pela pandemia. Então, eu acho que se no geral você tem a parte do crescimento de alta qualidade, eu acho que é bem visível. Tanto que é esse tipo de política que gera os carros elétricos, os celulares e as coisas que a gente não vê também, não é? Assim, tecnologias, ou até inteligência artificial, uma DeepSeek da vida. Né? E a parte da economia doméstica, ela sofreu. Acho que ela avançou, mas a China ainda segue dependente de exportações, né, do mercado internacional. Que é loucura pensando no tamanho da economia, né? Sim. Mas é importante que eles já tenham a clareza de que o mercado doméstico precisa evoluir. Sim. Que sempre foi uma coisa muito forte nos Estados Unidos, por exemplo, né? De ser uma economia interna tão pujante que é mais fácil, entre aspas, de você se manter ou se ajustar conforme as necessidades, porque você controla mais. Exatamente. Né, o consumo. Tem políticas que afetam diretamente o teu mercado interno. No exterior, você consegue tentar influenciar, possivelmente. Mas não depende de ti. Mas não depende de ti. Então... E a questão da tecnologia verde, né? As energias limpas que foi lá do plano de 2011 e até aqui segue no centro também. Sim. Né? Então, eu moro em Pequim, uma cidade que evoluiu muito na questão da poluição. E há uma demanda da população chinesa para que isso siga. Então, realmente, a tecnologia verde segue São 3 pilares do plano anterior. Quais são os 3 pilares? Então, você tem tanto a questão do crescimento de alta qualidade, né, que traz essas novas tecnologias para o centro. E aí, de novo, na lógica de como vem o plano macro para execução no micro. Foram os setores que receberam muito financiamento, subsídio, etc., que eu acho que foi muito bem executado e o resultado é muito visível, né, hoje. O segundo ponto, a questão da aumentar a autossuficiência, né, de autonomia. Então, se aumenta a autossuficiência onde dá, você diversifica os parceiros onde não dá, e no caso da participação da economia no geral, você aumenta a participação do consumo doméstico, tá? Que é uma parte que teve problemas dados os impactos da pandemia que ainda seguem nesse sentido. Sim. O chinês está muito mais... ainda segue consumindo menos, né? Então, acho que talvez no mundo inteiro, mas na China também é um fato. Talvez apareça mais lá porque os volumes são muito maiores. Muito maiores. E a terceira coisa é a questão do vetor da indústria verde, das tecnologias limpas, que eu acho que é onde fica mais claro como o plano se concretiza, né? Você tem... É determinado no plano que a energia limpa vai ser uma prioridade. Então, vem crédito e vem incentivo subindo para essas indústrias bombarem. E daí você tem, por exemplo, licenciamento é acelerado quando precisa. Toda essa burocratização é facilitada para um setor que é estratégico. Existe essa capacidade. Deixa eu só usar esse exemplo da energia verde, de como isso impacta nos negócios no Brasil.
E até já fazendo um gancho, né, com a Fiança, que é o nosso parceiro aqui, né, Vitor? Porque, por exemplo, a partir do momento que a China, então, definiu nesse plano que as energias verdes eram uma prioridade, uma das indústrias mais beneficiadas na China, naturalmente, foi a indústria de painéis solares e tudo que carrega com a estrutura dos painéis, né? E explodiu a capacidade produtiva da China. E o Brasil, as empresas brasileiras surfaram a onda, né, da disponibilidade da expansão do painel solar no Brasil antes da mudança da lei, né, do marco da energia. A questão de taxação do sol e tal, que enfim não é bem isso, mas foi vendido isso pela oposição do projeto. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que a China determinou que a energia limpa seria uma prioridade, a capacidade produtiva chinesa aumentou, por consequência o mercado internacional teve muito mais acesso, mais barato a painéis de boa qualidade, né? Então a competitividade aumentou e isso fez com que empresas e indivíduos no Brasil pudessem ter acesso à energia solar, né? E a gente tem esse caso, por exemplo, a Fiance foi e continua sendo, né? Mas antes do boom tinha muito mais empresa, o parceiro estratégico que executou toda a burocracia e a importação dos painéis solares, né, para trazer da China e trazer isso com eficiência e tudo mais. Então, aqui para mim é um exemplo claro de como um plano quinquenal chinês acaba refletindo na prática na economia brasileira. Sim. E a gente tem hoje grandes negócios no Brasil que se construíram, por exemplo, no segmento de energia solar, né, de uma forma perene e sustentável. Teve muita picaretagem nesse segmento também, claro. Mas hoje a gente já teve uma correção natural do mercado, até pela mudança da lei. Mas o que eu quero dizer é que aqui é um exemplo muito prático e aí queria entender um pouco do novo plano quinquenal, né, o que você enxerga de exemplos que a gente pode ter nesse sentido. Sim. Mas a Fiança, por exemplo, soube apoiar os empresários brasileiros do segmento de energia solar e a gente entra numa miríade de outros segmentos que hoje a Fiança tem clientes, muita importação de máquina, muito desenvolvimento de fornecedores na China para itens de insumo das fábricas, né? E conseguindo fazer isso de uma forma bem interessante. Então fica o convite para quem quiser saber mais, né, sobre tudo que a Fiança faz e de fazer isso in-house, fazer isso com uma única empresa, você consegue fazer todo o processo de cabo a rabo, desde encontrar o fornecedor na China, fazer a negociação, importar, trazer toda a burocracia de nacionalização até entregar na sua porta, na sua empresa. São pouquíssimas empresas no Brasil que hoje fazem todo esse processo interno. Com equipe na China. Com equipe local na China, então sem terceirizar, sem ter parceiros. Acho que esse é um ponto bem importante, né? A Fiança, inclusive, tem planos quinquenais. Já tem planos e metas nos próximos 5 anos. Verdade. Não é? A gente estava conversando com o Radamés. Isso. A equipe montou um plano bem interessante para o crescimento do negócio deles, sim, que se conecta diretamente com isso que a gente está discutindo aqui, que é de entender, né, para onde a China vai e de que forma as empresas brasileiras podem construir estratégias que se conectem com isso, né? Sim. Então vamos olhar aí. Eu acho que o paralelo que tu fez de como, por exemplo, a questão dos painéis solares chega aqui no Brasil, porque acabou, por conta dos incentivos, ele ficou tão competitivo que ele possibilitou a existência de muitos projetos que não seriam capazes, né? O caso do painel solar foi isso. Carro elétrico é um exemplo que vai nessa linha, né? Assim, hoje você tem, por que não ficou... a competição que gerou interna na China criou carros acessíveis. E outra, né, Vitor? Carros de qualidade, né? Porque você começa a ter a mudança do comportamento consumidor, sim, que a gente já discutiu no episódio exclusivo sobre carros elétricos. Mas para mim o que tangibiliza é, por exemplo, aquele cara que é um consumidor de carro mais exigente, que no Brasil ele vai andar com BMW, com Audi, com Volvo, marcas superiores, ele não necessariamente vai querer um carro chinês, mas ele já chegou no ponto de ele reconhece que o carro chinês está com alta qualidade, ou que ele não peca mais em qualidade. Né? Que assim como no parque industrial, no geral, na indústria dos carros elétricos, a China tem do carro elétrico popular básico e tem o luxo do carro elétrico, sim, também, empresas como a Zeekr, por exemplo, né, que a gente visitou lá na última missão. E, então você tem isso. Então eu acho que já fica bem claro que o acabamento hoje não deixa nada a desejar em termos de design e de conforto. Mesmo de carros mais simples. Né? Mesmo de carros mais simples. Que eu acho que é uma coisa que, tudo bem, o papo não é carro elétrico, mas só porque a gente está falando desse caso. Porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de carro, eu acompanho muito, gosto muito, enfim. E a sensação que eu tenho hoje, por exemplo, é que as marcas que atuam historicamente no Brasil com produção nacional, e pega as 4 principais, né? Fiat, Volkswagen, Ford, GM... Hoje chega num ponto onde você compara o produto deles e o produto chinês e você claramente vê a diferença, né? De você entrar num carro de marcas historicamente presentes no Brasil e ver que é um plástico de pior qualidade, é um acabamento mais simples, é um exemplo explícito de corte de custo, de simplificação, de redução de custos, enquanto que a China consegue hoje trazer
carros de mesmo preço, até menores preços, com uma qualidade de material que é indiscutível. Sim. Né? Então, e o carro elétrico na China, você tem marcas hoje que viram quase sonho de consumo também. O carro da Xiaomi, ele tem fila de espera de 6 meses. É lindo. E é maravilhoso, assim. É um negócio surreal. Na minha favorita é a Liao. Queria deixar claro, se eles estiverem me ouvindo em algum momento, a van que eles têm lá é um negócio... Nem tenho quem levar na van, porque tem 7 lugares, mas eu gostaria de ter a van. Então, assim, chegou num nível hoje... Mas pelo incentivo de um plano quinquenal também. Então vem por quê? Porque foi determinado que isso era uma indústria prioritária e isso gera os recursos que possibilitam o desenvolvimento nesse nível, né? Total. E outra coisa, não é só na indústria, também foi determinado como prioridade a expansão dessas marcas pro exterior, que o Brasil entra nisso também. Claro. Né? Então, se fosse assim, não, a gente vai trabalhar o mercado doméstico, talvez não chegasse aqui, mas foi determinado que eles têm que sair, expandir para fora. Sim. Então, já tem um interesse, um incentivo a ter o interesse de olhar mercados no exterior, dos quais aí o Brasil... também por méritos próprios, se torna atrativo pelas características do Brasil. Né? Então, se eu estou olhando para o exterior, eu vou olhar, primeira coisa, mercado consumidor, você vai olhar a população, é o primeiro filtro, né? Os grandes mercados. E o Brasil, com seus 212, acho que 213 milhões, com certeza está no top 10, né? Agora, da lista vamos falar do plano novo, para a gente não estourar, mas só um comentário mais filosófico, né? Que volta e meia, cara, eu gosto. Volta e meia eu fico pensando, tipo... os problemas crônicos que a gente tem no Brasil. E esse aqui não é um podcast para falar de política, mas a gente invariavelmente flerta com a política, ainda mais porque todo mundo que é empresário não tem como ter uma empresa no Brasil sem ter uma noção mínima da questão do cenário político. Sim. Mas uma coisa que eu penso agora, escutando falar sobre os planos quinquenais e de como a China está executando na prática com sucesso, né, é que hoje a gente não sabe, como cidadão brasileiro, mesmo sendo super... inteligente e tendo tido uma educação boa, de como que tu pode cobrar do teu eleito executivo e legislativo em todos os níveis, né? Do vereador ao senador, o presidente, o governador, o prefeito, de como que tu pode cobrar ou fiscalizar que a pessoa faça uma boa gestão e haja, né, em nome daquilo que o país precisa. Mas talvez essa questão da gente como cidadão brasileiro estimular de alguma forma, que eu não tenho a menor ideia, mas essa questão de um plano de mais longo prazo, um plano quinquenal, um plano que minimamente ultrapasse a barreira dos 4 anos eleitorais, talvez seja um caminho, né, para o Brasil começar a ter uma agenda mais concreta, mais robusta e que de fato acontece no longo prazo, na linha do que você fala às vezes também, de que o nosso problema hoje como país, apesar de ser uma economia gigante, né, acabou de cair dos top 10, mas ainda, né, a grosso modo é top 10 mundial, população também e tal, mas da gente não ter um projeto, não ter uma clareza, não ter uma unidade, numa frente unida do ponto de vista internacional, de uma empresa estrangeira, de um governo estrangeiro olhar para o Brasil e saber qual é a agenda do Brasil. Sim. Então talvez o plano quinquenal, ou um plano de mais longo prazo como esse, poderia ser um exercício interessante que transgride a barreira eleitoral. Você comentou no final ali a questão do Brasil não conseguir se colocar como uma frente unida, né? Essa é a percepção internacional. O que é o Brasil? Não há... Qual é a agenda? Qual é a agenda do Brasil? Não há. Depende com quem eu estou falando, né? Se eu estou falando com o presidente, se eu estou falando com um governador de um estado, enfim. E quando tiver a próxima eleição, troca de novo. E troca de novo, então seguimos nisso. Eu acho que eu faria uma provocação e daria uma boa notícia, assim, um case que eu fiquei sabendo recentemente, que eu faço questão de divulgar de graça, porque é muito legal. Nem vou cobrar. Nem vou cobrar, de nada. E o ponto, assim, a provocação é, você tem hoje candidatos que trazem propostas nas eleições, que efetivamente, qual que é a premissa de uma eleição? Que você vai ter, sei lá, X candidatos, cada um vai trazer a proposta que ele traz, por exemplo, para prefeito, governador, presidente, nos diferentes campos da economia que ele vai fazer nos 4 anos. E que cada cidadão que vá votar se inteiraria das propostas, vê com qual ele está mais de acordo e vota nessa pessoa. Hoje, o jogo eleitoral não é esse. A gente vota pensando num jogo político. Eu voto em A porque eu não gosto de B, né? Não porque eu acho que A efetivamente é... Sim, porque já parte da premissa que não vai acontecer nada. Mas assim, mesmo partindo dessa premissa, a provocação que eu faço, quando foi a última vez que a maioria dos brasileiros efetivamente sentou e foi ler as propostas que estão disponíveis? Com certeza. É documento público isso, certo? E tá... Sim, tu vota por uma afinidade absurdamente superficial, não mesmo porque tu estudou a agenda de governo, o plano de governo do candidato. Exato. Eu me
arriscaria dizer que a esmagadora maioria dos brasileiros não está fazendo isso. Inclusive eu, certo? Então, assim... Não é hipocrisia. Não é hipocrisia, eu também não faço. Então, assim, vamos primeiro... A gente pode dizer, eu tenho várias críticas ao sistema do jeito que ele é hoje, mas também é fato que a gente não está fazendo a nossa parte. Sim, que a questão a gente não atua como cidadão. Exato. Agora, você pode usar o argumento de que isso é uma visão super idealista e que na prática isso não funciona. Não, mas isso é uma coisa que, apesar de todas as falhas, tu vê funcionando nas democracias ocidentais de N formas, algumas mais, outras menos, mas a maioria das democracias europeias, os próprios Estados Unidos, o cidadão, ele fiscaliza mais o seu eleito. Eu tive a oportunidade de morar em Washington e acompanhar o círculo político americano mais de perto. E existe por exemplo, um membro de um estado qualquer vai a Washington, ele, claro, organizado, mas ele tem como se reunir com os seus deputados, com o seu senador. O Brasil também tem, mas é uma coisa absurda, nem passa pela cabeça das pessoas. Sim, exato. O accountability, a responsabilização do candidato eleito, ela é uma coisa mais visível, ela é mais plausível, sabe? Sim. E isso é ensinado desde o colégio, né? O seu dever seu dever cívico, sim. De eleger bons governantes e fiscalizar bons governantes como pessoa, sim. sabe? Sim. Não de ter que ser uma associação, não de ter que ser, né, uma entidade ou uma empresa, sabe? Então, enfim. Mas eu acho que você tem... Sempre que a gente fala da democracia no modelo ocidental, que é o estilo ocidental que a gente tem no Brasil hoje, ou você vai para o argumento de... É inegável que o sistema está vivendo um momento de crise. As democracias ocidentais, no geral, estão no momento de crise, certo? Aqui ninguém sabe para onde vai porque a história é assim. A gente não tem como saber para onde vai. Há o argumento de que está em crise porque a gente não está fazendo direito e o argumento de que está em crise porque não funciona. Certo? São duas leituras. Qual é a tua opinião? Não. Se eu for no argumento de que a gente não está fazendo direito, eu posso fazer a crítica de que, assim, eu quero o direito de votar. Você está votando direito? Não estou dizendo quem você está votando, mas o processo de votar, de se informar, né? Quando foi a última vez que você votou pro vereador e que você sabe o que esse vereador fez nos últimos 4 anos? Não lembra nem o nome do vereador. Sabe nem quem votou, certo? Então, acho que tem esse ponto. É foda. Eu acho que é para dizer e vale... É um tapa na nossa própria cara. Com certeza, exato. Brasileiro. Exato. Você tem argumentos... Não tem como dar certo, né, meu? Não, parte por ali, que é o que tu falou nesse sentido, sim. A gente não faz a lição de casa. Bom, mas enquanto isso, Vitor, vamos voltar para aquilo que está no nosso controle, né? Sim. Vamos falar do novo plano quinquenal. Eu quero fazer só um adendo sobre um case positivo para dizer que não, tem coisa boa sendo feita. Tá? Fiquei sabendo recentemente, lá na China, queria dar publicamente os parabéns ao governo do Piauí. Está com um projeto com a Universidade Chinesa, está levando alunos da rede pública para estudar inteligência artificial na China, bancado pelo Estado brasileiro, Estado do Piauí. Trouxeram primeiro ano poucos, agora foram 15 e tem a meta do ano que vem levar mais de 40 estudantes. Então não dá para dizer, e é um plano de longo prazo para o crescimento desse número. Sim. Acho um programa muito legal, tá? E é um momento, e é um reflexo também da nossa incapacidade de apresentar um fronte unido. Na incapacidade de ter um fronte unido, as partes vão se mexer. E é bom que sim tem gente se mexendo. Sim. Tá? Independente de alinhamento político, eu ia falar, por exemplo, legal. No meu caso, eu nem sei hoje se o governo do Piauí é um governo de esquerda ou de direita, não sei. Mas acho uma baita iniciativa, e aí talvez pode vir a crítica, mas o Piauí não tem nem saneamento básico, os caras vão ficar pagando passagem. Mas, cara, às vezes o fato de levar estudantes para lá para aprender o que hoje é a vanguarda tecnológica mundial é o que vai ajudar a resolver os problemas básicos que o Brasil coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, às vezes é a melhor forma de resolver o outro problema. Exato. Tá com orçamento apertado, em vez de levar 1.000 estudantes, eu vou levar 40. Tudo bem, mas já leve. É um ponto de partida. Mais leve. Sim. E está acontecendo. E que se perguntou do alinhamento político... Na minha visão idealista e romântica da coisa, o ideal é que isso não fosse importante. E que a gente estivesse olhando o que está efetivamente sendo feito. Tá, certo? Sim. Mas não, hoje a gente tem o eterno Fla-Flu que segue. Voltamos para a China. Novo plano quinquenal. Novo plano quinquenal. 4 pilares, eu diria. Agora é futurologia, né? Não saiu ainda. A gente tem tendências aqui. Vamos fazer um bolão. Um bolão. Eu acho que são 4. Autonomia tecnológica e segurança econômica seguem, tá? Que é a questão do crescimento de atualidade, de crescimento de alta qualidade mais autonomia estratégica. Então esse pilar vai seguir. Tá. Né? A gente vai falar no próximo episódio sobre terras raras. É um pilar essencial disso tudo. Já deu spoiler. E modernização industrial. Então eu acho que a China vai votar também na manufatura avançada, mas há políticas para as indústrias tradicionais também aumentarem sua participação nas exportações.
Tá? Eu acho que é um pilar, acho que vai ter isso aí. Tem muita província ainda dependente de indústrias tradicionais. Elas não podem estar fora da equação completamente. Acho que não estarão. Acho que vão ter. Sim, que a gente nem pensa nisso, né? Hoje, quando fala de China, a gente vê só aquela coisa do Instagram do altamente tecnológico, grandes metrópoles, mas ainda tem uma vasta parte do país que é economia tradicional. Em números é a maioria ainda, né? Assim, é que a economia tradicional, eu trabalho com a parte de financiamento e a gente vê que tem muito incentivo para que a exportação de quase qualquer empresa seja facilitada. Há prioridade em diferentes setores, mas há a vontade de que todo mundo aumente essa participação, até como resposta ao fato de que o consumo doméstico não está dando conta do excesso de capacidade de produção. E lembrando que quando uma empresa chinesa exporta, isso não necessariamente é algo ruim para o Brasil, porque no primeiro momento pode ser uma percepção de competição chinesa, estão chegando, mas isso pode ser como a gente já falou várias vezes, um parceiro estratégico do teu negócio, um fornecedor, um aliado, enfim, né? Sim. Ainda mais que agora, como já falamos também, que o empresário médio chinês hoje está vindo, após um trabalho de mais de 2 décadas, né, de governo e grandes empresas. Então, não necessariamente é algo ruim para nós. Eu acho que, com certeza, pelo contrário. Muito pelo contrário, tem que mudar a mentalidade de como enxergar essa vinda. A gente já falou sobre isso, né? Então, terceiro ponto, com certeza, o consumo. Então, vão seguir incentivos para que o consumo doméstico aumente. Apesar das dificuldades, a questão da dupla circulação da economia é vista como um pilar que eles vão precisar resolver. Talvez esteja evoluindo de forma mais lenta do que o esperado, mas precisa acontecer. Então, vai seguir. E a questão do bem-estar, tá? Tá subindo na China essa discussão do bem-estar. Saiu agora uma nova lei que vai à tendência... a gente está fazendo isso, gravando 18 de janeiro hoje, 19 de janeiro hoje. Saiu essa semana uma nova diretriz que não vai proibir, mas assim, tenta regulamentar o que foi conhecido na China como 996, que é o de 9, que é de como o chinês trabalha. De como o chinês trabalha, especialmente nas grandes cidades, nos escritórios, não tanto fábrica, né? Fábrica já está bem regulamentado isso. Mas nos escritórios das empresas de alta tecnologia, etc., 996 na China é o quê? Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Que é o Jiu Liu, que eles falam. E tem diretrizes para regulamentar isso, tá? Então tem exigências e demandas da sociedade chinesa no sentido do bem-estar que devem estar refletidas no plano também, porque essa demanda está subindo. Né? Sim. Está subindo. E o gancho que eu gosto de fazer quando tu fala isso, que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi contigo sobre China, foi a questão da estabilidade social. Sim. Né? Porque isso não tem exército que controle 1,5 bilhão de pessoas, né? Exatamente. Mas se você mostra que o bem-estar está ali sendo cuidado, é uma forma de mostrar que o governo está alinhado e atento às novas preocupações de uma população que agora tem não é o luxo, mas a possibilidade de se preocupar com esse tipo de coisa. Exatamente. Que é como, com certeza, na China ocorre um processo... Essa é polêmica, mas que também ocorre um processo, de certa forma, democrático. Porque há participação da vontade popular na decisão política. Ainda que indiretamente. Exatamente. O voto como ferramenta de participação política, ele é uma das ferramentas, certo? Na China há outras. E essa insatisfação, o monitoramento da insatisfação popular ou da satisfação popular é, com certeza, China é um dos países, se não for o maior país que gasta mais dinheiro com pesquisas públicas de opinião para entender. Então, quando há demanda, lembrando, a política da Covid, das restrições da Covid, caíram por insatisfação popular. O pessoal foi para a rua. Foi altamente noticiado isso, certo? Não é nenhum segredo. Então... eu acho que com certeza isso vai estar, o bem-estar vai estar. E a questão da transição verde, como a agenda industrial segue, acho que isso não vai ter muito... Tá, então vamos recapitular os 5 que tu acha. 4. Autonomia tecnológica e crescimento de alta qualidade. Ou seja, cada vez mais máquinas chinesas competitivas a nível global, que a gente já vê muito no Brasil. Por exemplo, indústrias de N segmentos que sempre adquirem máquinas europeias ou americanas, já reconhecendo que a máquina chinesa do seu setor consegue entregar a mesma coisa, fazer a mesma qualidade com um custo mais competitivo. Exato. Salve especial aí, por exemplo, para a indústria de saúde, porque é uma que deve ver o crescimento chinês muito forte. Assim, maquinário para hospital mesmo. A China já começou a ter robôs fazendo cirurgia, então tudo isso vai ser coisas que devem crescer. Modernização industrial dos segmentos tradicionais, mas também dos novos segmentos. Então, muito foco em automação e aumento de eficiência. Né? E a questão da economia doméstica vai seguir.
que é o terceiro. Então, primeiro, manter esse crescimento de alta qualidade. Segundo, é modernização industrial aí no geral. Acho que talvez as indústrias tradicionais voltem para o caminho, esse eu quis dizer, com políticas para aumentar a exportação também. Terceiro, aí a questão tanto de aumentar a participação na questão doméstica, ou seja, consumo doméstico, mais a questão do bem-estar, eu botei num só, que é a participação das demandas domésticas num... Sim, que eu tinha achado que era 5, mas é que você juntou. Eu juntei esses dois. E o quarto, acho que transição verde deve seguir na agenda. Perfeito. Tanto pela demanda interna da China, com a questão da poluição, que foi quando começou tudo isso, mas como isso é uma questão que reverbera no mundo todo, e a China hoje sabe muito bem surfar essa onda, porque ela, querendo ou não, a China talvez ainda seja o país mais poluente, ao mesmo tempo que é o país que mais investe em tecnologias verdes, né? Então a China, você pode criticar, mas se a gente for justo, na minha visão, a China faz a parte dela. Eles estão tentando reduzir, estão reduzindo. Né? Mais do que os outros, inclusive. Mais do que os outros, que criticam. Que criticam, que fazem muito pouco. Inclusive as novas termoelétricas que a China ainda comissiona, mas são termoelétricas que trabalham hoje com tecnologia avançada. Certo? Que polui muito menos do que já poluiu no passado. Certo. Não é uma termoelétrica da década de 50. Ou seja, pensando em oportunidades para o mercado, para empresas do Brasil, né? A gente consegue delinear diferentes frentes ali numa linha de tudo que hoje é feito com IA, com automação, com eficiência, com otimização de processo. Tudo isso a China vai continuar oferecendo cada vez mais soluções, parceiros, empresas com quem a gente possa trabalhar nesse sentido. Sim. A questão da sustentabilidade, acho que está super dado também, né? Então, acho que é muito mais de agora, aproveitando que a gente começou o ano, muita empresa faz o seu planejamento estratégico no final do ano ali, né? Entre outubro e dezembro, planejamento orçamentário, mas tem muita gente que está batendo os martelos agora, né? Entre janeiro e fevereiro. Até porque o Brasil realmente, de certa forma, só começa depois do carnaval. Assim como a China só começa depois do Ano Novo Chinês. Sim, verdade. Em fevereiro. Mas eu acho que o ponto talvez é identificar isso, né? O que eu preciso fazer para o meu negócio e de que forma eu posso trabalhar com soluções chinesas, parcerias, financiamentos, fornecedores que possam estar conectados com o meu negócio. Né? Bom, primeiro que o novo plano vai ser divulgado em março, tá? Então fica isso na agenda. Voltaremos. Então, voltaremos com o episódio depois da divulgação para ver se a gente acertou, né? Mas com certeza, tá? Então fica na agenda de todos. Acho que para o Brasil, por exemplo, a questão das commodities vai seguir muito crucial e vai seguir sendo o centro, mas você talvez veja a China tentando fazer o upgrade industrial lá. Certo. Né? Então, se o Brasil quiser começar a trabalhar com produtos de maior valor agregado no agro, é função do Brasil negociar a vinda desses investimentos para cá. A tendência é que incentivos nesse sentido sejam para as indústrias ficarem lá na China. Perfeito. Então, a China não vai ter uma demanda de criar indústria no Brasil. Né? Então, isso não vai rolar. Que também pode ser uma oportunidade para o Brasil. Com certeza. Para as empresas brasileiras. Se a gente souber negociar, sim. Né? Você tem os setores verdes, acho que seguem no centro, pensando em Brasil. O Brasil muito forte nisso também, com muita oportunidade para crescimento. Mas, acima de tudo, a China vai estar recalibrando parceiros, né? Em várias áreas. Alimentos é o ponto mais óbvio quando a gente fala de Brasil e China, mas há muitas outras áreas. O Brasil tem uma oportunidade nesse momento, pensando em China, de se mostrar como esse parceiro confiável. Né? E isso vai ser valorizado pelo lado chinês, já está sendo, seguirá sendo nesse momento de incerteza. Quem conseguir trazer certezas vai ser muito bem visto. Na verdade, para a vinda do capital estrangeiro, o Brasil é bem visto no geral, porque o Brasil tem pouco histórico da coisa ser apropriada pelo governo, por exemplo, tem pouquíssimo histórico nesse sentido. Sim, acaba sendo uma economia mais livre, apesar dos entraves. Apesar dos entraves, mas ela é segura nesse sentido, né? O mesmo estrangeiro, o Brasil não diferencia a origem do capital. Então, por exemplo, há leis, desde a década de 90 já passaram-se leis que não diferenciam se é dos Estados Unidos, se é da Alemanha, se é da China, não interessa. Né? E ele é tratado da mesma forma, inclusive em igualdade com as empresas brasileiras. Então, isso tem, pensando no mundo como a gente sempre comparando Brasil com os Estados Unidos ou alguns países da Europa, parece que não, mas o investidor chinês está pensando no mundo inteiro. E no mundo inteiro, o Brasil é um destino seguro para investimentos. Ele é complicado, mas ele é seguro. Ninguém vai pegar a coisa, né, desaparecer com aquilo. Então, acho que cabe ao Brasil se posicionar com esse parceiro confiável e ao empresário brasileiro entender quais indústrias que vão ter incentivos para ir para o exterior
e facilitar, na minha visão, facilitar a vinda deles para o Brasil, que vai acontecer, e formem-se parcerias para trazer essa expertise e tecnologia chinesa para alavancar o que já é oferecido no Brasil. E se antecipar, né? Então fica esse recado de cada um olhar no seu segmento e se antecipar de quem são os parceiros chineses que poderiam fazer sentido, né? Exato. E fazer esse trabalho de casa, utilizar empresas como a Fiança que podem ajudar, mas cada um olhar para o seu setor e antecipar isso e não esperar de novo uma onda para depois dizer, putz, nem vi, né? E lembrando que a melhor forma de ver as oportunidades é indo lá. Né? Então, assim fica aqui o último. Sempre o convite de ir para a China. Isso é bem importante. O Visa Free, a isenção de visto segue. A gente já está vendo, né, um crescimento vertiginoso dos turistas brasileiros indo para lá. Né? Muito grande. E eu que moro lá há 10 anos, é visível não só a quantidade de brasileiros lá, mas quando eu volto e eu conheço pessoas novas e eu falo que eu moro na China, tá aumentando o número de gente que fala, já fui. Legal. Entendeu? Assim, tá aumentando. Bom. Tá aumentando muito. Bom. E menos gente que me chama de louco hoje em dia. Tinha muito no início. Hoje bem menos. Bom, eu acho que deu para cumprir o objetivo, né, de falar hoje então sobre os planos quinquenais chineses e como funciona e como isso é importante. A gente está às vésperas aí de um novo plano, muito aguardado, de como faz sentido a gente casar isso com os planejamentos estratégicos das empresas aqui, né, e de que muita coisa que já vem sendo feita seguirá, então também não é uma incógnita absoluta. E pensando cada um na sua realidade, de que maneira, né, transformar o seu negócio de uma coisa mais conectada, mais globalizada, porque a China está cada vez mais presente, vai continuar presente, e é muito melhor a gente ser aliado que tentar remar contra a maré, né? E quem sabe um dia talvez o Brasil consiga implementar algum tipo de planos de mais longo prazo acima de 4 anos, talvez ali seja uma das chaves, né, para destravar o crescimento do eterno país do futuro. Sim, o eterno país do futuro. Né? Não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Muito bom, Vitor. É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.